Um pouquinho, na verdade, assim, na parte da gagueira, porque Sim. é algo que eu sempre tive curiosidade em entender o que acontece. E, em contrapartida, acabava esquecendo de, sabe, me aprofundar para entender e procurar, até porque não é minha área de atuação. Então, Sim. você acaba fugindo um pouco. Por que acontece a gagueira? Certo. Boa pergunta, né? Pergunta capciosa. É isso. Eu sempre gostei de fluência, de gagueira. Uma das principais professoras nossas, a doutora Cláudia Andrade, ela é uma das titulares do curso de fono e ela trabalha principalmente com essa área. E minha madrinha de graduação, Olha que legal. ela também é doutora nessa parte mais de fluência. E é o seguinte, a gagueira, ela é justamente esse transtorno no processamento motor da fala. Então, é como se a conexão do cérebro com a musculatura tivesse algum delay. Tá. Mal comparando, é como se a gente tivesse o computador, tá aqui na minha frente a tela e tá aqui o teclado. E a conexão que vai do teclado à tela tem um delay. Tá, entendi. Então, às vezes eu escrevo alguma coisa e ali na tela não vai do mesmo jeito que eu estou escrevendo. Só Às que vezes é um vai... delay intermitente, ele não tem um padrão. Isso, exatamente isso. Ele pode funcionar, tem uma fluidez, como ele pode... Exatamente. Até porque a gente chama de fluência, tem uma definição meio padrão, que se chama fluxo suave e contínuo da fala. Tá. Ele não é ininterrupto e ele também não é estático de um mesmo jeito, que senão seria um robô. Ok. Então, certo grau de disfluência é normal. A grande questão é quando isso começa a me atrapalhar, me causar sofrimento, começa a interromper o fluxo de comunicação e eu também tenho certos tipos de disfluência que são comuns à gagueira e outros não. Entendi. Então, quando eu vou, por exemplo, quando eu faço um bloqueio, então eu tô... E aí bloqueia, isso é um tipo do que a gente chama de disfonia gaga. Tá. Agora, por exemplo, esse que a gente faz, não, é uma disfluência? Eu interrompi o fluxo de fala. Mas talvez para uma linha de raciocínio. Exatamente isso. Já foge do padrão gagueira. É exatamente isso. Entendi. E aí, desculpa te interromper, Imagina. quando você falou dessa questão de padrão, é por isso que quando a gente está cantando, geralmente as pessoas que têm gagueira não gaguejam. Porque eu tenho um padrão ali melódico e rítmico que me ajuda nesse processamento motor. Eu não tenho que raciocinar tanto para Exatamente. poder entregar Exatamente. vibrações diferentes na corda vocal, por exemplo. Exatamente isso. Tá, entendi. E pode ser... Aí vem uma outra pergunta agora. Na grande maioria, acredito que seja congênito, que vem algo patológico que veio da formação. Sim. E existe traumático também, não? Existe ou Existe. o caso não é tão... Não tem tanto caso assim? Ele de algum existe. trauma que possa vir surgir? Ele existe, sim. Quer falar que eu continuo? Não, é que dentro, quando a gente fala, né, se a gente entra nessa gagueira psicológica, se ela é motora, né, ainda tem esses estudos, né, João? Você conhece mais as partes de afluência aí, pode contar melhor pra gente, mas geralmente se diz, mas ela é psicológica ou não, ainda tem fonoaudiólogos que vão muito para essa linha da psicologia, né, das questões mentais, e outros fonoaudiólogos que não, é somente motora. Somente motor, acredita-se É. isso. Então, eu acho que eu não sei, eu não defendo linha nem A nem B, até porque não é minha, como disse, não tô longe de ser de minha área de atuação, é uma área de curiosidade somente. Mas por que eu falo não defendo nem A nem B? Porque eu já vi estudos de pessoas que não gaguejavam e passaram a gaguejar. Perfeito. E aí, como eu consigo entender se foi por conta de uma patologia que surgiu posteriormente à vida adulta, ou se teve algum trauma que influenciou isso. Isso porque Certo. é meio complicado isso É uma linha muito meio tênue, difícil, né? Exatamente. É uma linha muito tênue, mas assim, a gente tem que analisar quais são esses tipos de disfluência, se são disfluências gagas ou disfluências comuns, porque para eu considerar uma pessoa tendo a patologia gagueira, ela precisa ter certos tipos de disfluência. Tá.
Então, por exemplo, uma pessoa que vive fazendo ou que vive falando devagar e de repente fala muito rápido, Tá. isso a gente não chama de disfluência gaga, né? São algumas coisas específicas, como bloqueio, certos tipos de repetição. Então, tem que ver isso, porque gagueira tem mais a ver com o tipo do que com a quantidade de disfluências. Entendi. E nessa questão, principalmente quando a gente vai pensar, sempre existe um componente psicológico, sim. Mas quando a gente está falando em gagueira, fonoaudiologicamente pensando nessa patologia, ela aparece primeiro na infância, Tá. de repente tem uma remissão e às vezes volta na vida adulta, então sempre tem essa questão recorrente, ou às vezes nem para. Mas geralmente quando a gente está tratando de pessoas gagas, a gente pensa em alguma coisa que teve um início ou uma primeira manifestação grande na infância. Entendi. Né? Inclusive, pensando nessa questão da formação, tem estudos genéticos que já identificaram alguns genes que não é que eles manifestam, mas ao tê-los é mais fácil de você manifestar. Você cria uma predisposição. Exatamente tá? Então, isso. Você tem uma predisposição Exatamente aí pra isso. ter ou não ter, tá? A gente Exatamente isso. A gente pode pegar um exemplo de quem tem pais com um pai com anemia falciforme, por exemplo, o outro pode vir a ter. Você tem com você o traço, mas você não necessariamente vai desenvolver aquela Exatamente isso. E aí o ambiente familiar é algo absolutamente importante, né? Nessa questão que a gente estava falando dos programas desenvolvidos lá na USP, a depender da classificação, principalmente para essa questão da gagueira infantil, a gente tem 3 programas, o verde, o amarelo e o vermelho. O programa verde, ele é principalmente de trabalho com os pais, porque a gente percebe que é preciso que a gente mude esse ambiente para que esse ambiente seja um ambiente favorável ao desenvolvimento da fala. Se torne um ambiente mais saudável para. Exatamente isso. Então, aí vai trabalhar os pais nesse. Exatamente. O amarelo estamos falando de ambos. Isso, exatamente. Aí ambos, amarelo e vermelho, ambos. Quando a gente está tratando de crianças, a gente nunca deixa os pais sozinhos, porque eles são parte daquela questão.